E dentro desse assunto de padrões familiares, nós vamos tratar de vários assuntos: de autoestima, autoconfiança, sobre traumas, bloqueios, conflitos emocionais, repetições de padrões familiares. Segundo a psicanálise, que o nosso inconsciente, ele predomina 95% das nossas ações, hábitos e comportamentos. Somente 5% do que nós fazemos, falamos, sentimos é de forma consciente. Não é de forma consciente somente 5%. Os outros 95% nós agimos de forma inconsciente. E quando eu falo de padrões familiares, nós fazemos isso porque nós acabamos modelando os nossos pais, os nossos progenitores, os nossos cuidadores. Então já está dizendo que são familiares, que veio dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, de pessoas que foram nossos antepassados. E esses antepassados tinham os seus hábitos, que nós acabamos fazendo uma repetição desses padrões, mesmo de forma inconsciente. Não há nada premeditado, nós vamos repetindo de forma inconsciente. Nós vamos repetindo esses padrões familiares por questões de lealdade familiar. Porque todo ser humano, segundo a psicanálise, tem uma necessidade de pertencer. Nós somos seres que temos uma necessidade de pertencer, de pertencimento. Nós queremos pertencer a um grupo, a uma tribo, a um núcleo, a um ecossistema, seja de relacionamento, seja de amizade, seja de trabalho, seja no núcleo religioso. O ser humano, ele tem essa necessidade de pertencer. Só que quando isso ele vai em questões familiares, nós acabamos repetindo padrões que às vezes podem ser padrões doentios. Por quê? Porque nós temos uma necessidade inconsciente de sermos aprovados. Ninguém quer ser desaprovado. Você estuda e você faz uma prova, é porque você quer ser aprovado. Se você vai fazer um teste, né, para você dirigir, para você entrar no Enem, para você entrar numa faculdade, você quer ser aprovado. Se você vai entrar em um relacionamento, você quer ser aprovado. Você tem os seus filhos, você quer ser aprovado aos olhos dos seus filhos, aos olhos do seu cônjuge. Então, por isso, dentro do nosso núcleo familiar, nós desenvolvemos esses comportamentos, uma forma de modelar para que nós nos tornemos parecidos com os nossos pais, para sermos aceitos. E tudo isso, como eu já falei, é de forma inconsciente. Isso nós acabamos desenvolvendo a nossa autoestima ou baixa autoestima, nós acabamos desenvolvendo a nossa autoconfiança ou uma pessoa que não tem autoconfiança, que não tem um nível de reconhecimento, porque ela espera essa aprovação desses familiares. Normalmente, os traumas, os bloqueios, eles são gerados na nossa infância. E tudo que nós fazemos, eles acabam tendo um reflexo dentro daquele ambiente familiar. É por isso que quando nós vamos fazer os estudos de caso, os estudos, as análises sobre os traumas, sobre os bloqueios, sobre os conflitos, nós analisamos o sistema familiar. Nós analisamos o ambiente. Então, são ambiente, pessoas e circunstâncias. E daí nós levamos para a nossa fase adulta também. Sobre o ambiente, sobre pessoas, fatos e circunstâncias. Em qual ambiente eu estou inserida que eu vou desenvolver esses comportamentos? Quais as pessoas que eu estou envolvida, tendo um relacionamento de trabalho, de amizade, de convivência interpessoal, que são com as pessoas, que vai me fazer ter um tipo de comportamento. Então, através disso tudo, nós vamos nos moldando de acordo com os ambientes que nós convivemos. Então, se você passa muito tempo em um ambiente, você começa a se tornar
parecido com as pessoas daquele ambiente. Você começa a fazer uma dieta e conviver com pessoas que têm uma alimentação saudável. O que é que vai acontecer? Você vai começar a desenvolver hábitos de alimentação saudável. Você começa a conviver com pessoas que fazem exercícios. Então, você começa a desenvolver um gosto, um apreço por praticar exercícios físicos. E daí os seus hábitos, eles vão moldando a sua vida. Por quê? Porque você começa a ter uma mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade, ela começa a moldar o seu comportamento vai mudando os seus hábitos, e por isso que você começa a modelar essas pessoas. Só que a sua primeira modelagem começou na infância. E quando a gente fala de autoestima, é por quê? Porque a partir da sua infância, você começou a ser motivado ou criticado. Então, quando nós, né, na infância, tínhamos determinados comportamentos, porque nós víamos dentro do nosso sistema familiar aquele comportamento, então as pessoas na infância já começam ali a ter uma validação ou não. Ou ela tem uma validação, ou ela começa a observar um ambiente de rejeição. E daí começa a observar: eu não me sinto amada, eu não me sinto amado, eu não sou amada, eu não sou amado nesse ambiente. Por quê? Porque as coisas que eu faço, o meu comportamento, ele não está sendo validado. E daí eu começo, desde a infância, a desenvolver uma baixa autoestima. Por quê? Porque eu começo a ter comportamentos para ser aceito. E aí eu fico naquela questão de aprovação que se o meu comportamento não está agradando, é porque eu não estou sendo amada, porque eu não estou sendo validada. Só que isso nós levamos para a nossa vida adulta. E nessa questão é que desenvolvemos a questão de dependência emocional, ou seja, a necessidade de aprovação, a necessidade de ser validado por outras pessoas. E às vezes eu não tenho esse reconhecimento no meu âmbito familiar, no meu âmbito profissional, no meu ciclo de amizade, e eu começo a entender que eu tenho menos valor do que isso. Só que não é a validação do outro que vai moldar, né? Não é a validação do outro que vai moldar minha autoconfiança. Eu não preciso esperar que o outro diga que eu sou capaz, que eu sou competente, que eu tenho qualificações, que eu sou uma pessoa valiosa. Eu tenho que ter autoconfiança. Eu tenho que conhecer os meus valores, eu tenho que conhecer as minhas habilidades, e nisso nós desenvolvemos a questão da autoestima. Autoestima não é só quando nós nos arrumamos, colocamos um perfume, colocamos uma roupa nova. Não, autoestima é o que você sente por você. Ou seja, qual a estima que eu tenho por mim mesmo, independente do ambiente que eu estou, independente da minha forma, né, física, independente do quanto eu possuo, independente da quantia que eu tenho no bolso ou no banco, né, independente de como eu me visto, independente do que as pessoas dizem a meu respeito. Então eu tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho consciência da minha verdadeira identidade. Então, não importa se eu não sou validada, né, pelas pessoas lá fora, pelas pessoas no meu âmbito familiar, não importa a opinião que essas pessoas têm ao meu respeito, eu vou saber que eu tenho um valor. E esse valor é a estima que eu tenho por mim. Então, eu vou saber que a minha autoestima, que o meu valor, ele está inserido na minha essência. Independente das circunstâncias, você pode olhar à sua volta e ver que as circunstâncias não são favoráveis. Mas quando você reconhece o seu verdadeiro valor, você sabe que você tem uma validação interna. Você sabe que você tem uma autoconfiança.